Da fé de Abraão vemos o sinal, a promessa divina em meio ao temporal. Sua confiança firme em prova e aflição reflete a graça, aponta a salvação. Creia em Jesus, o grande eu sou, o Filho de Deus que a vida entregou. Ouça o chamado, Ele a ti quer guiar, passo a passo na fé caminhar. Veja Maria aos pés de Jesus, derrama seu olho, oferta de luz, enquanto Judas ao redor murmura, ela adora em paz com fé tão pura. Creia em Jesus, o grande eu sou, o Filho de Deus que a vida entregou. Ouça o chamado, Ele a ti quer guiar, passo a passo na fé caminhar. Pilatos declarou sem nada saber, inocente é ele, não há o que temer, mas ele sofreu por nosso perdão, o Cordeiro imolado, eterna salvação. Nos dias de hoje sua voz ecoa em palavra e promessa que nos abençoa. Sigamos firmes seu nome elevar, em fé e esperança vamos proclamar. Creia em Jesus, o grande eu sou, o Filho de Deus que a vida entregou. Ouça o chamado, Ele a ti quer guiar, passo a passo na fé caminhar. Creia no nome de Jesus. Nossa, que música linda para abrir nosso mergulho de hoje. É, o pastor Danny Reis sempre arrasa, né? Demais. E já que a gente tá falando de emoção, acho que o Evangelho de João é um prato cheio para isso, né? Com certeza, repleto de histórias e testemunhos poderosos sobre a fé. E é por isso que a gente tá aqui hoje, né? Para mergulhar de cabeça nesse tema e tentar entender o que realmente significa crer. É, porque a gente ouve falar muito sobre fé, mas e aí? O que é? Uma crença cega? Ou tem algo mais profundo por trás disso? Essa é a grande questão. E João, no evangelho dele, vai fundo nisso, né? Ele coloca na mesa uma variedade enorme de pessoas, cada uma com sua experiência com Jesus, e a gente vai acompanhando as reações, as dúvidas, as descobertas. É verdade. E no fim das contas, todos os caminhos levam para a mesma conclusão. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E que esse nele é o que garante a vida eterna. Essa é a promessa. Exato. Mas essa promessa, essa vida eterna, ela se manifesta de formas tão diversas, né? Olha só a história de Abraão, por exemplo. O cara era conhecido como o pai da fé, né? E não é para menos, porque a confiança dele nas promessas de Deus era radical, a ponto de largar tudo para trás. A gente fala largar tudo hoje em dia, mas imagina só naquela época, deixar sua terra, sua família, tudo que você conhece por causa de uma promessa. A fé do Abraão era realmente inabalável. Teve até aquele momento tenso, quando Deus pediu para ele sacrificar o filho, o Isaac. Uau! Que situação, hein? Imagina a força que ele precisou ter para obedecer a um pedido como esse. É de tirar o fôlego.
E essa fé toda teve um impacto gigante na história, né? Afinal, foi através do Abraão que Deus estabeleceu um pacto, prometendo abençoar todas as famílias da terra. É como se a fé dele abrisse o caminho para a salvação universal que Jesus oferece. E o próprio Jesus reconhece a fé de Abraão quando diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Que frase poderosa, hein? Imagina a reação dos líderes judeus ouvindo isso. Jesus se colocando como superior a Abraão, o grande patriarca, e ainda por cima se declarando o Messias prometido. Devia ter dado um rebuliço danado. Mas me diz, o que te chama atenção na história de Abraão? O que faz a fé dele ser tão inspiradora? Eu acho que a disposição dele em obedecer a Deus, mesmo sem entender completamente o plano divino. Ele simplesmente confiou. Confiou e obedeceu sem questionar. E essa fé inabalável é o que o torna justo diante de Deus. É um exemplo, e tanto pra gente, né? Totalmente. E essa fé, essa confiança, ela se manifesta de uma maneira tão linda e tocante na história da Maria, irmã de Lázaro, quando ela unge os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo. Nossa, que gesto incrível. Imagina a ousadia, a entrega da Maria. É de emocionar mesmo. E é interessante como esse gesto tão extravagante contrasta com a crítica do Judas, né? Preocupado com o valor material do perfume. É como se o Judas representasse aquele lado mais prático, pé no chão, enquanto a Maria se entrega completamente à sua devoção por Jesus. Verdade. E essa crítica do Judas acaba revelando a diferença entre um coração que já foi tocado pela graça de Deus e outro que ainda está preso a valores materiais. A Maria, com aquele gesto, demonstra profunda gratidão e amor por Jesus, conhecendo como o Messias. E o perfume? O perfume que enche a casa simboliza a infusão da devoção dela. Um gesto profético que prefigura o sepultamento de Jesus. E que perfume, né? O nardo era extremamente valioso na época, provavelmente as economias de uma vida inteira para Maria. E ela derrama tudo sem hesitar aos pés de Jesus. É como se ela dissesse: nada mais importante do que você, Jesus. E que exemplo de fé e amor. É realmente inspirador. E aí, como essa história te toca, te inspira a expressar sua fé de alguma forma? Me faz pensar em como eu expresso minha gratidão a Deus. Será que eu tenho essa mesma entrega, essa mesma generosidade da Maria? É um convite à reflexão, com certeza. Mas, mudando um pouco o cenário, vamos analisar agora um testemunho que ninguém esperava. O de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, o governador romano. Ele mesmo. E o mais impressionante é que esse cara, mesmo sem crer em Jesus, declara várias vezes a inocência dele. Que situação, né? O Pilatos, com toda a sua autoridade, representando o Império Romano e a lei, se vê confrontado com a verdade de Jesus. E essa verdade transcende a lógica terrena e coloca ele numa situação complicada. E mesmo pressionado pelos líderes judeus, o Pilatos insiste: não acho nele crime algum. É como se a verdade estivesse gritando na cara dele, mas ele não conseguisse enxergar. Impressionante como a verdade se impõe, mesmo em meio a tanta pressão e manipulação, né? E essa pressão fica ainda mais evidente quando a gente se lembra do sonho da esposa do Pilatos alertando ele sobre a inocência de Jesus. É como se o próprio universo estivesse conspirando para que a verdade viesse à tona. Mas mesmo com todos esses sinais, o Pilatos acaba cedendo à pressão da multidão e lava as mãos, condenando Jesus à morte. Que peso na consciência, hein? Uma decisão trágica, com certeza. Ele tinha a verdade bem diante dos olhos, mas preferiu ignorá-la para agradar a galera. Triste, né? E essa atitude dele nos leva a uma pergunta. Como a história do Pilatos te faz repensar as suas próprias decisões? Você já se viu numa situação parecida, tendo que escolher entre a verdade e a conveniência? É uma pergunta que dá o que pensar, né? Buscar essa verdade dentro da gente. E por falar em questionamentos, a história do Tomé é um exemplo clássico de alguém que buscava provas concretas para crer. Quem nunca, né? O Tomé, o eterno cético. Não estava presente quando Jesus apareceu para os discípulos depois da ressurreição e se recusou a acreditar nas histórias dos amigos. Duvidou de tudo e de todos. Chegou até a dizer: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Quanta desconfiança! O Tomé representa aqueles que precisam ver para crer, né? A famosa dúvida toméica. E essa necessidade de provas, de evidências, é desafiada pelo próprio Evangelho de João, que nos convida a crer com base no testemunho de outros. É verdade. Muitas vezes a gente precisa confiar naqueles que vieram antes de nós, que trilharam o caminho e deixaram seus relatos. E Jesus, com toda a sua paciência e compaixão, atende ao pedido do Tomé, convidando ele a tocar nas suas feridas. É comovente, né? E nesse momento Jesus declara: bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, quem consegue crer sem precisar ver, sem precisar tocar, recebe uma bênção especial. É como se Jesus dissesse que a fé verdadeira vai além das provas físicas. Ela se baseia em algo muito mais profundo, uma confiança inabalável na palavra de Deus e nos testemunhos daqueles que já experimentaram o seu amor. Exato.
E essa confiança se fortalece quando a gente olha para as profecias que se cumpriram ao longo da história, né? É impressionante como Jesus previu eventos como a destruição do templo em Jerusalém, a disseminação do evangelho pelo mundo e a persistência do mal. Parece que ele tinha um mapa do tempo. E nós, que vivemos séculos depois desses eventos, temos ainda mais motivos para crer do que aqueles que viveram na época de Jesus. Eles viram os milagres acontecerem bem diante dos seus olhos, mas nós temos a vantagem de ver como as profecias bíblicas se cumpriram ao longo da história. É como ter um quebra-cabeça gigante e cada profecia cumprida é uma peça se encaixando perfeitamente. E essas evidências nos convidam a ir além da mera concordância intelectual. A gente precisa mergulhar de cabeça na fé, construir um relacionamento pessoal com Jesus, deixar que a sua graça nos transforme e nos impulsione a compartilhar essa mensagem de amor e esperança com o mundo. É isso aí. E falando em relacionamento pessoal, o Evangelho de João nos presenteia com a história da mulher samaritana, de arrepiar. Imagine a cena. Uma mulher, em pleno meio-dia, no calor da Samaria, vai buscar água no poço. E quem a encontra lá? Jesus. Esquema de protocolo total, né? Um judeu iniciando uma conversa com uma mulher samaritana, e durante essa conversa, Jesus revela que conhece profundamente a vida dela e lhe oferece a água viva, que representa a vida eterna. É de explodir a cabeça. E a mulher, claro, fica totalmente surpresa com tudo isso. Ela questiona Jesus. Senhor, tu não tens com que atirar? E poço é fundo, onde pões tens a água viva. Mas à medida que Jesus vai revelando seus segredos e a convidando para uma vida nova, ela se transforma completamente. A graça de Deus em ação. A reação da mulher samaritana é de total espanto e crença. Ela abandona seu cântaro e corre para contar para todo mundo sobre o homem que lhe revelou tudo o que ela tinha feito. Ela encontrou a peça que faltava no quebra-cabeça da vida dela. E essa experiência a leva a crer e a proclamar: vide um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Que declaração poderosa. A história da mulher samaritana nos mostra que a fé pode surgir de um encontro pessoal e transformador com Jesus. Não foram necessários longos discursos teológicos, apenas a experiência autêntica da graça divina. Bastou a ela sentir o poder e a sabedoria de Jesus para que a sua vida fosse completamente transformada. E aí? O que a gente tira de lição disso? Que a fé autêntica é um relacionamento dinâmico com Jesus, baseado na confiança em suas promessas, na busca pela água viva que ele oferece e na transformação que a sua graça opera em nós. E essa transformação, ela se manifesta em atitudes, né? A gente vê isso na vida da mulher samaritana. Ela não consegue guardar para si a experiência que teve com Jesus. É verdade. A fé verdadeira não fica escondida. Ela transborda em ações, em palavras que refletem o amor de Cristo. Exatamente. A gente se torna um canal da graça divina, espalhando luz e esperança por onde passa. A fé autêntica se mostra em atitudes concretas de amor ao próximo, em compaixão, em perdão, em justiça. É como aquele perfume que a gente falou da Maria, lembra? Ele se espalha por todo o ambiente. A fé autêntica é assim também. Ela contagia as pessoas ao nosso redor. É a nossa forma de mostrar para o mundo o que significa ter Jesus no coração. É isso aí. É a nossa marca registrada, o nosso testemunho vivo. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema que é tão rico e inspirador, fica o convite para se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá você encontra estudos completos sobre o Evangelho de João, além de outros temas que vão te ajudar a fortalecer a sua fé. E nunca esqueça, a fé é uma jornada, não um destino final. Vão ter momentos de dúvidas, de questionamentos, mas a graça de Deus está sempre lá para nos sustentar. Confie nas promessas dele e deixe que ele guie os seus passos. Que essa jornada nos inspire a viver uma vida cheia de significado, com o propósito guiados pela luz do Evangelho. E que a gente possa, assim como os personagens que a gente viu aqui hoje, do Evangelho de João, compartilhar a nossa história de fé com o mundo. Compartilhar, contagiar, transformar. Essa é a missão. É isso aí. Até a próxima, pessoal!